Eu digo o seguinte: se o Espírito Santo fosse inspirar no Testamento a primeira vez na língua puriná, na selva amazônica, na cultura puriná, como ele teria escrito? É essa a pergunta que eu faço. Eu digo que havemos de fazer a mesma pergunta para qualquer coisa. Vamos pegar um caso bem expressivo. Em dado momento o Senhor Jesus disse: eu sou o pão da vida. Tá. Eu quero traduzir isso para o índio apuriná, na selva. Na língua apuriná não existe o vocábulo pão, porque não existe pão, quer dizer, o nosso pão não existe. Agora, ele já tem contato com a nossa civilização o suficiente para saber que nós temos um tal negócio de pão. Normalmente o que ele já viu, aquela bisnaga assim. Ele até fala o vocábulo pão dizendo respeito àquela coisa que o homem branco come. Mas ele nunca, às vezes ele nem sequer chegou a comer um pedaço de pão ainda, desse pão. Agora, se eu coloco, numa tradução para o índio, se eu coloco o vocábulo em português pão, o que o índio vai entender? Ele vai entender que Jesus é totalmente desnecessário, porque o pão do branco é desnecessário para ele nunca comeu. O que Jesus quis dizer? Eu sou o pão da vida. Assim como a sua vida física depende de pão, a sua vida espiritual depende de mim. Ele está falando da necessidade. Eu digo que se Jesus tivesse encarnado na selva, no meio apuriná, ele diria exatamente: eu sou a mandioca da vida. Porque a mandioca para eles é a vida, quer dizer, sem mandioca ele morre. A mandioca é o rei da mesa, é o centro. Agora, alguém vai explodir. Impossível, não se pode. Moço, eu pergunto, o que faria o Espírito Santo neste contexto? E no contexto apurinã, o que o Espírito Santo faria é dizer: eu sou a mandioca da vida. Tranquilo. Então, eu digo, nem formal e nem, como é o outro, dinâmico. Você tem que achar um meio termo. Alguém chamou esse meio termo, eu creio, de funcional, né? Tá. Alguns colocam a dinâmica e a funcional como sendo a mesma coisa, porque na prática, tradução por equivalência formal, palavra por palavra, não existe. Não funciona. É uma ilusão, né? Uma ilusão. Porque nem sempre a mesma palavra significa o mesmo em outra língua, né? Mas eu quero dizer o seguinte: eu pessoalmente não gosto de desprezar por completo a forma do texto original. Como assim? Eu entendo que é perfeitamente legítimo a gente trazer para o português um sentimento daquilo que é a gramática hebraica no Antigo e a gramática grega no Novo. Onde a gramática em português permite uma aproximação da forma em grego, eu gosto de fazer isso, quando permite. Agora, quando não permite, paciência. Porque no grego, normalmente, a ideia principal aparece no início da frase, né? E é muito bonito isso, né? Porque a pessoa começa a ler a frase e já sabe onde o escritor quer chegar com aquela frase. Isso é bom. Né? Então existe um equilíbrio entre o velho e o novo, né? Porque temos pesos, medidas e distâncias e tudo mais, moedas, né? Traduzir ou não traduzir, né? Atualizar para os nossos dias ou não atualizar para os nossos dias. Usar quilômetros, usar centímetros e assim por diante. Não é uma decisão fácil, né? Eu digo, bendito sejam as notas de rodapé, porque eu apelo agora para a nota de rodapé. Se eu vou colocar o termo transliterado, assim, uma moeda, então, aí, nota. E aqui, então, embaixo, explica.
isso é muito útil. O senhor agora tem o seu texto grego da família 35. O senhor colocou muitas notas de rodapé nesse texto. O texto grego, as notas de rodapé são meramente o que nós chamamos de aparato crítico. Quer dizer, quando tem mais de um candidato, mais uma leitura cá em cima, então nós aqui embaixo colocamos a nota com os diversos candidatos e com os votos que cada candidato recebe. Então, as notas de rodapé no texto grego são meramente isso. Eu não estou comentando nada. Agora, na tradução para o inglês, sim. Quais as traduções que o senhor usa no seu dia a dia em inglês, em português, as que mais prefere? O que eu uso em inglês é o New King James Version. Como também no Antigo Testamento, só isso. O meu trabalho é só o Novo, né? Mas também, embora eu tenha a minha própria tradução agora para o Novo Testamento, eu ainda faço bastante uso do New King James também no Novo. Sim. Qual a semelhança entre a New King James e a antiga? O texto traduzido é exatamente o mesmo. Tanto o texto hebraico do Antigo como o texto recebido no Novo. No King James tomou a decisão consciente de traduzir o exato mesmo texto. Então, quanto ao texto hebraico e grego, não há nenhuma diferença. A única diferença é que o inglês é um pouco mais atualizado. Algumas poucas infelicidades que existiam na velha foram corrigidas, mas não eram muitas também. Então, na verdade, a única diferença prática entre o velho King James e o novo é que a linguagem é um pouco mais atualizada. O texto básico é o mesmo. E em português? Em português, eu faço uso da Fiel, porque não tem coisa outra por enquanto. Enquanto a sua não aparecer, né? Muito bem, eu agradeço muito. E não sei se o senhor tem uma palavra final que gostaria de transmitir, algo que eu, quem sabe, deixei de mencionar. Não. Eu acho que o irmão pode completar o que porventura faltou, né? Só digo que eu tenho tranquila consciência, eu estou tranquilamente certo que Deus tem me dado a honra de identificar a exata redação original no Testamento. Eu posso provar isso, mas não em poucos momentos. O senhor tem tempo para responder e-mail ou fica difícil se alguém quisesse entrar em contato com o senhor? Eu posso até responder de forma breve, mas normalmente eu respondo, sim. O senhor gostaria de fornecer o seu e-mail? Não é problema, meu e-mail é muito fácil. Meu primeiro nome, Wilber, W-L-B-E, ponto. Meu sobrenome, Pickering, P-I-C-K-E-R-N-G, @gmail.com. Muito obrigado, Dr. Pickering, por esses momentos tão agradáveis e desejamos ouvi-lo novamente após sua viagem à Grécia, no mínimo, né? Para saber das novidades, né? Que Deus possa abençoar essa sua iniciativa. Amém.